e o que você quer é usar como justificativa um projeto para legalizar uma atividade que é ilegal, a mineração em terras indígenas de pequenos garimpeiros, que levam degradação, destroem o meio ambiente, levam prostituição e violência sexual para indígenas como os Yanomami. Aliás, essa semana mesmo foi divulgado um relatório alarmante sobre as condições de vida dos Yanomami que têm suas terras invadidas por garimpeiros que levam justamente violência sexual e prostituição para essas terras. Os Yanomamis ficam sem comida e os garimpeiros, para dar um saco, trocam um saco de arroz pela prostituição de indígenas adolescentes que acabaram de ficar menstruadas, embebedam essas mulheres. Isso tudo está descrito, quem quiser pode procurar na internet, está descrito nesse relatório dos Yanomamis. Essas índias ficam bêbadas com esses garimpeiros e são estupradas por esses garimpeiros. Então é isso que eles fazem, levam destruição, degradam as terras, os rios com mercúrio, a poluição dos rios. É isso que esse código de mineração quer liberar, o que é absurdo. Há outras maneiras de fazer isso. É óbvio que a mineração é importante, é óbvio que seria interessante se o Brasil se tornasse um fabricante de fertilizantes, mas há outras maneiras de fazer isso, e esse é um debate que tem que ser feito com pesar e com demora, não pode ser feito de uma maneira apressada nem assoberbada. Salles, assunto que você domina. Olha, eu nunca vi tanta bobagem junta. Esse assunto está sendo discutido desde a Constituição de 88, faz quase 40 anos. Esse assunto está sendo jogado para debaixo do tapete por deputados demagogos, que nem esse Rodrigo Agostinho, que vem toda hora com essa cara de bom moço falar um monte de besteira. As minas de potássio que são fora da Amazônia são minas que demandam um enorme investimento, não só para a utilização, como tem uma baixa potencialidade. Isso não quer dizer que você não vá usar essas minas de potássio. Você pode usar, deve usar, mas há uma questão de viabilidade econômica. Por outro lado, a região da Amazônia, no estado do Amazonas, que tem um grande potencial de exploração, é muito mais viável economicamente e mais, tem várias áreas ali que não são terras indígenas, mas foram as chamadas terras interditadas para futura demarcação indígena, ou seja, em que pese não sejam áreas indígenas, tem praticamente as mesmas restrições como se os fossem. Então, a pessoa precisa conhecer o assunto antes de falar essas coisas. O que está acontecendo com a Amazônia hoje é que toda essa riqueza que existe, mineral de ouro, potássio, ferro, manganês, água, biodiversidade, fauna, flora, está sendo explorada, inclusive pelos indígenas. Essa narrativa de que os indígenas estão sendo forçados a participar, ela é mentirosa. Os próprios indígenas, se você for na Terra Caiapó, nos Mundurucus, for lá nos Cintalargas, são eles mesmos que fazem a exploração. Ou você coloca uma regra para que essa exploração seja feita de maneira adequada, com licenciamento ambiental, pagando imposto, fiscalizado pelas autoridades competentes, ou eles vão fazer isso de qualquer jeito, como já estavam fazendo há muito tempo antes do presidente Bolsonaro ser eleito. Essa política de colocar a cabeça no buraco do avestruz e fazer de conta que o problema não existe, não funcionou na Amazônia e não vai funcionar nunca. Nós temos que simplesmente reconhecer que existe uma demanda dos próprios indígenas, da população que vive na Amazônia, do mercado consumidor e ordenar o desenvolvimento econômico sustentável e não fazer de conta que pode viver à margem desse desenvolvimento sustentável. Esse discurso do Agostinho, dizer, não, precisa mais tempo para quê? Faz 40 anos que esse assunto está esperando para ser discutido. Esta é uma estratégia dessa turma de esquerda caviar, de ficar dizendo, não, vamos esperar mais um pouco, tem que discutir melhor. Mentira! Esse assunto já está bastante maduro, a gente já está provado que enquanto não houver desenvolvimento econômico na Amazônia, vão progredir as ações ilegais, não só na mineração, como na pecuária, uma série de outras atividades. Tem que regulamentar, colocar ordem nisso e fiscalizar. Parar de fazer de conta que não existe demanda dos próprios indígenas. Eles próprios indígenas querem ter uma série de atividades econômicas. Piscicultura, pecuária, plantação, mineração, uma série de medidas. Os indígenas querem, eles não estão sendo forçados a fazer isso. E há uma parcela de indígenas que não quer. Esta parcela tem que ser respeitada.
Essa parcela é a maioria, sabe? Não é a maioria, você não conhece esse assunto. Você não tem a menor ideia do que você está falando. Não é a maioria coisa nenhuma. A maioria dos indígenas querem ter pecuária nas suas terras. A maioria dos indígenas querem fazer mineração. A maioria dos indígenas querem mandar os filhos para a faculdade, querem ter recursos para comprar medicamento, usam celular, tem carro. Quem não conhece o Brasil direito fala essas bobagens. O Brasil não é a visão da Vila Madalena ou do Leblon. O Brasil de verdade é aquele que está lá na Amazônia. Quem conhece a Amazônia de verdade sabe que isso é discurso de esquerdinha caviar dos grandes centros urbanos. Não é minha visão. Eu fui para a Amazônia 59 vezes enquanto era ministro e eu estou te dizendo, essa visão que você defende e esse demagogo do Rodrigo Agostinho defendem também, não tem nada a ver com a realidade brasileira da Amazônia. Nada. Isso é conversa de europeu que vê a Amazônia lá pela Netflix, na net. Não tem nada disso. O que acontece com a Amazônia é completamente diferente disso. As pessoas só sabem falar de meio ambiente, dar dinheiro para a ONG e os brasileiros da Amazônia que se lixem. Essa foi a visão da esquerda até hoje e é por isso que essa Amazônia está com esses problemas todos. Cuidar das pessoas e encarar a realidade. Parar com esse discurso fajuto, discurso mentiroso, que não tem nada a ver com o que acontece lá. Não, o seu discurso que é mentiroso. Não, aliás, mentiroso é um discurso de uma direita muito mal informada, genocida, que não está nem aí para as terras indígenas. Amanda. Todas as associações indígenas que estão hoje mesmo em Brasília, que tiveram ontem com o ex-presidente Lula, querem justamente o contrário. Isso aí é um bando de petista disfarçado, índio com roupa de casa de mágica. Não tem nada de... Deixa eu falar. Isso não representa nada, é uma bobagem isso. Você só vai me atropelar? É assim que você sabe debater com ataques pessoais e com atropelo? É atropelo? Vocês não conseguem ouvir uma mulher debater? É esse o problema? Pode falar. Essa é a dificuldade? A maioria das associações indígenas não quer, a grande maioria dos indígenas não quer que as terras sejam invadidas. Então me cite quais são as associações indígenas que estão lá em Brasília querendo o código de mineração. Então, vou te dizer quais são as associações que não querem. Quem quer? O ISA não quer, porque é um órgão do PT. O ISA não quer, a PIB não quer. Tudo isso é um bando de petista, Comissão Pastoral da Terra, Comissão Pastoral do Índio. Esse bando de petista, é tudo petista isso daí. A maioria dos indígenas, Amanda, presta atenção, pesquisa. A maioria das associações indígenas... Ó, vou te dar um exemplo, tá? Um exemplo para você pesquisar. Não dá para pesquisar tudo, pesquisa um exemplo. O Campos Novos dos Parecis, no Mato Grosso, tá? Toda a comunidade dos Parecis hoje é produtora de soja. Eles produzem 12 mil hectares de soja no Mato Grosso, com tecnologia, com trator, com tudo. O que esse grupo que estava ontem, que você está citando, que estava lá com o Lula, diz? Não queremos soja. Aliás, o Lula falou aí, ninguém quer plantar soja em terra indígena. É o próprio indígena que planta soja nos Parecis. É o próprio indígena. Esse Lula é um imbecil de falar uma coisa dessa.